Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, dando continuidade aqui nessa 14ª aula do curso Os Princípios da Sedução, num curso não tão básico, mas o meu objetivo é dar a você a possibilidade de você superar essas objeções, esses desafios que são a respeito do seu relacionamento. E uma vez fazendo isso, o que vai acontecer vai ser que você vai se abrir para as dimensões que nós realmente temos como meta. O meu objetivo é falar sobre as dimensões espirituais nas suas multifacetadas formas e possibilidades e informações. Mas antes eu sei que é importante que nós tenhamos uma boa relação de base emocional e mental para que a gente possa realmente se descobrir nessas dimensões vindouras. Tranquilamente esse curso aqui vai dar 30, 40, 50 aulas, você vai ter a possibilidade de revisar isso no seu tempo e realmente apreender. O que vai fazer dar a você a possibilidade de se desvencilhar de qualquer outra pessoa. Então, e talvez você pergunte por que eu estou fazendo isso? É justamente para que a gente possa avançar nesse novo diálogo que se, né, o projeto aí um pouquinho mais longo, mais distante, para a gente falar sobre a dimensão espiritual. Então hoje nós estamos aqui falando sobre descobrindo o valor único de alguém, né? Esse é o tema, descobrindo o valor único de alguém é uma das coisas muito importantes, porque a pessoa que você busca seduzir, ela está ansiando e desejosa para que seja descoberto nela e seja despertado nela o senso de valor. Então é muito importante que você tenha essa frase nesse curso aqui, nessa aula, na verdade, nessa aula específica, essa frase que é a frase X da questão. Elogiar sutilmente a, a autoimagem do outro. Mas como fazer isso que é muito difícil? Porque elogiar, você sabe o que é um elogio. Mas ele não pode ser demasiado, ele não pode ser exagerado, não pode ser uma bajulação, não pode ser uma lisonja em demasia, não pode ser um pieguismo, puxa-saquismo, alguma coisa assim que fique muito notória. Então você tem que modular o que é o elogio. O outro ponto é sutil. Sutil é uma coisa que requer um pouco de prática, um pouco de refinamento e requer um pouco de observação. Então, elogiar sutilmente a autoimagem. A autoimagem nós estamos falando aqui daqueles 3 fatores. Se você acompanha o curso, você vai saber que são os fatores da identidade sexual, pessoal e social, perdão, e o ideal pessoal de cada um de nós. Então, naturalmente, esses 3 sentimentos, uma vez sendo positivados, ou seja, sejam acrescentados, confirmados, vai gerar no outro, ou seja, aquele que você busca seduzir, um senso de valor. E aí, naturalmente, esse senso de valor vai começar a despertar nele, sem ele perceber, esse desejo, porque inconscientemente as pessoas não falam que elas desejam ser reconhecidas. O ego, o nosso ego, né, ou seja, a mente consciente, ela tem um conjunto de mecanismos que buscam nos tornar autossuficientes, ou seja, eu me basto sozinho, a fim de não dizer e não demonstrar que eu preciso do reconhecimento do outro e de como que o outro é importante para mim. Isso é os mecanismos de defesa. O fato é que todos nós desejamos e ansiamos sermos reconhecidos e termos esse senso confirmado de valor dentro de nós, que é algo que nós buscamos. Tá, então, cada um desses 3 fatores, né, que nós estamos falando, que você deve elogiar sutilmente essa autoimagem do outro, cada um desses 3 fatores, sexual, social e ideal pessoal, eles possuem um núcleo. E é nesse núcleo que a gente deve investigar. E é esse núcleo que você deve descobrir. E é isso que nós temos aqui, essa aula busca dar os primeiros passos de descobrindo o valor único de alguém. Então, mais do que qualquer outra coisa, e é importante que você tenha como norte, mais do que qualquer outra coisa, o outro, aquele que você busca seduzir, ele está buscando sensações e possibilidade de gerar esse valor pessoal dele, esse senso de adequação, esse senso de reconhecimento desses 3 fatores, inconscientemente estão assim, ansiando por gratificação. E aí que vem o grande detalhe, mais uma vez dizendo, se você fizer demasiada, ou se você fizer uma bajulação demasiada, um elogio muito ostensivo, isso vai funcionar ao contrário. Porque quando você faz um elogio exagerado, digamos assim, é, e é difícil você entender o que é exagerado ou não, mas quando você faz, e você pode ter essa medida, porque você pode se autoavaliar e se perceber, nossa, aqui peguei pesado, exagerei no elogio. Mas quando você faz um elogio exagerado, você pode perceber que isso se vira contra você, porque é provável que o outro perceba
que na verdade aquilo que você está elogiando é aquilo que lhe falta. Então você elogia porque lhe falta, e não você elogia porque você tem e você simplesmente está fazendo um elogio verdadeiro. Então, é por isso que não só o elogio exagerado, mas quando o elogio aleatório, ou seja, fora do contexto, você vem do nada e vai e faz um elogio fora do contexto, se torna algo que não funciona. Então, porque precisa ter um contexto, precisa ter um momento e precisa ter uma observação sua apropriada para que você possa identificar. Então, essa pessoa ou outro, aquele que você busca seduzir, você deve observar se ela está realmente expressando esse âmago desses fatores da autoimagem dela que nós estamos dizendo. Porque ao observar que ela realmente está expressando isso, você consegue realmente ter uma resposta. E aí sim, um elogio, nesse momento oportuno, gera grandes efeitos. Então veja, para que você possa reconhecer, para que você possa confirmar o senso de valor que o outro busca, esse senso de valor pessoal que aquela pessoa que você está seduzindo busca, isso inconscientemente, você precisa reconhecer quando, quando ele está realmente expressando esse aspecto especificamente significativo para ele. E para isso, para você descobrir quando, você precisa desenvolver, digamos assim, se tornar sensível à expressão, né? Esse se tornar sensível é aquela capacidade de observar. É importante você ter que, se você tem um objetivo na busca por seduzir, as coisas não podem acontecer tão aleatórias, as coisas não podem acontecer assim tão tentativa e erro, tão tão emocional, sem nenhum tipo de tática, sem nenhum tipo de estratégia. E para isso você precisa se tornar sensível à expressão mais ou menos característica, peculiar. Todos nós temos uma característica, uma forma peculiar de estarmos. Uns são mais, digamos assim, mais engraçados, outros gostam de falar mais piadas, outros andam de determinado jeito. Enfim, a característica peculiar de cada um de nós, seja nesses três fatores, porque no plano sexual nós temos uma característica peculiar, você tem. No plano social, introvertido ou extrovertido, nós também temos uma característica peculiar. E no plano do ideal pessoal, ou seja, aquelas características latentes, nós também temos uma característica peculiar. Então, descobrir essa característica peculiar, idiosincrática, né, podemos dizer assim, mas descobrir essa característica peculiar desses aspectos nucleares é o que vai fazer com que você possa reconhecer e elogiar e desenvolver esse senso de autoimagem do outro, né? E esse tipo de sensibilidade é importante para você, porque essas três facetas, romanticamente, são extremamente significativas no desenvolvimento. É claro que elas são menos óbvias, né? Elas são menos óbvias, e por isso que ela precisa de uma aproximação sua, né? E, 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 e tem um autor, né? Até eu fiz uma anotação aqui para ler para vocês, que o nome dele é Theodor Hayek, e enquanto ele discutia sobre a necessidade de ser amado, ele dizia que antes das pessoas reconhecerem essa necessidade de ser amado, as pessoas aparentavam, né? Elas desenvolviam uma aparência de autossuficiência, né? E como que ele vem dizendo isso? Ele diz o seguinte, ó, nas palavras de Reiki, abre aspas, né? A necessidade de amar deve ser descoberta, porque ela costuma ser disfarçada e escondida tão habilmente que precisa ser encontrada. Para dizer a verdade, todos nós estamos, de algum modo, envergonhados de admitir que precisamos ser amados, como se fosse uma confissão de fraquezas ocultas ou uma expressão de imaturidade emocional. É por isso que as pessoas não demonstram o núcleo das necessidades dela, porque dizer que elas precisam ser reconhecidas em algum desses aspectos pode vir a demonstrar, elas podem se sentir envergonhadas ou até mesmo como se isso fosse uma fraqueza. Então, a necessidade de ser amada, e você pode dizer assim, eu não tenho necessidade de ser amada. Veja, isso é um mecanismo de defesa, né? Justamente porque você se acha fraca, porque não tem coisa mais bela do que dizer e reconhecer, eu tenho sim necessidade de ser amada. Então eu tenho necessidade de ser amado. Isso nem que seja pelo divino, né? Nem que seja não, pelo divino. Eu tenho necessidade de ser amado. E eu trabalho para ser amado e reconhecido pelo divino. Mas nós temos
fomos treinados a esse mecanismo de defesa de autossuficiência e de engano. E aí, quando você descobre e desenvolve o refinamento desses aspectos nucleares, que você começa a superar esse obstáculo e a pessoa começa a desenvolver esse senso de valor. Então, a partir do momento em que você sabe em que aquele outro que você está seduzindo, tem esse mecanismo de defesa, que é essa aparência de autossuficiência, de que ele não precisa de você, né? Ou seja, ele é um prêmio para você, ele é o maior prêmio e se basta por si só, porque ele não precisa de você. A partir do momento que você sabe que isso é uma aparência de autossuficiência, você passa a observar, né, a forma como esses aspectos nucleares, o detalhe, a peculiaridade do outro se manifesta nas relações com você. Então, e esses aspectos, eles não se manifestam até que você tenha se aproximado, ou seja, isso precisa de mais de um encontro, de alguns encontros de observação da sua parte e do que deve ser observado para que você possa construir isso. Então, você como sedutora, deliberadamente deve cultivar essa proximidade desde o início, né? E sendo sensível às maneiras inconscientes como ele se manifesta, porque muitas vezes a gente se manifesta de forma muito mais inconsciente do que consciente. A gente acha que está sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, quando você começa a se encontrar com alguém, ó, observação, né? Quando você começa a se encontrar com alguém, o seu foco principal, naturalmente, será a tendência geral da conversa de vocês. Então, quando você encontra, você vai ter uma análise geral do que assim, no globo, né, assim, geralzão nós estamos conversando. Falamos sobre determinados temas, sempre evitando, não fugindo, né, evitando temas complexos, conflituosos, temas sensíveis, temas que são assim muito apaixonados das pessoas, tem muitos fanáticos das pessoas como um todo, evitando esses temas. Mas quando você começa a encontrar com alguém, o que você deve observar como sedutora é a tendência geral da conversa, né? Para onde essa conversa, que tipo de assuntos nós estamos conversando. E normalmente as pessoas falam, nós conversamos de tudo. Mas o que significa isso tudo, né? Porque durante os primeiros encontros, é, é, as pessoas em geral, você e ele, têm a tendência, né, de passar horas falando sobre as suas próprias vidas, né? Então, tem essa tendência geral. Porque essa é a melhor maneira de saber como o outro é, né? E como os outros são. Então, e essas questões que estão sendo conversadas, elas estão em constante mudança, né? Então, por mais que você esteja falando sobre um aspecto da sua vida, elas estão assim, nesses encontros, elas estão sempre mudando. Ao se ajustar, então, ao se ajustar a essas flutuações, observar o que mais está sendo conversado, o que mais sendo trabalhado, o que ele mais está sendo dito, a identidade do seu parceiro, ou seja, aquele que você busca seduzir, começa a se mostrar. Mas e qual é o detalhe que você deve observar? É que inconscientemente o outro, por mais que essa conversa gire em torno de assuntos, de vários assuntos, inconscientemente ele vai se manter por bastante tempo numa questão específica. E é nessa questão específica que um dos aspectos da identidade dele está sendo afirmado. E é aí que você deve identificar se essa questão específica, ou seja, a pessoa fala de 10 temas, mas de 10, 3 são sobre um tema específico. Opa, ali que você já deve observar, porque é nesse tema específico que está sendo afirmado. Então a pessoa pode falar sobre a maneira, sobre sexualidade, é nesse tema específico que inconsciente ela está demonstrando a necessidade dela de reconhecimento dessa autoidentidade. O fato é que, apesar né, que é um fato, todo mundo acabar falando de si mesmo, não em termos do que realmente importa, né? Mas projetando inconscientemente o tipo de pessoa que ela é. E essas projeções, né, em adultos normais, né, essas projeções, o que é uma projeção? Quando você me ouve aqui e me vê, naturalmente essas informações passam pelo seu aparelho psíquico, passa por dentro da sua cabeça, e você, ao ter uma opinião sobre mim, você nunca consegue ter uma opinião sobre mim livre de você. Então você projeta sobre mim
as suas crenças, aquilo que você acredita, a perspectiva como você vê, o seu conhecimento, as suas informações, e aí naturalmente você tem as suas opiniões. Então, é natural que essas projeções, em adultos normais, reflitam um dos aspectos da identidade de cada vez. E, e inconscientemente isso acontece de uma forma muito curiosa quando você tem olhos para ver. Então, assim, se você responder de uma maneira, né, se lhe convier, né, então o que fazer? Se você responder de uma maneira aprovadora, quando ele estiver projetando uma das suas facetas pessoais de sua identidade, a reação dele inconsciente será tão significativa que, que vai a cada vez mais procurar intencionalmente a sua aprovação. Mas veja, todo esse processo acontece de forma inconsciente. E aí, na verdade, digamos assim, essa aprovação que você der a ele, dessas facetas que estão sendo projetadas inconscientemente, naturalmente vai desenvolver nele um prazer e uma grande satisfação, e cada vez mais vocês vão se tornando completamente íntimos. Então, grande alma, terminamos aqui a aula 14, nós vamos dar continuidade à aula 14.1 e a gente se vê. Curta, compartilha aí se fez sentido para você. Um grande abraço, tchau, tchau.